E rapaziada, avisar que eu tive uns contratempos aí, mas eu voltei e vou continuar mantendo os capítulos em dia, entendeu? Atualizei os dois capítulos que tem agora. Então, beleza. E também se vocês quiserem que eu use minha voz, comenta aí voz humana. Ou se vocês quiserem que eu mantenha a voz artificial, pode botar aí voz artificial. E se tiver muitos comentários, eu uso minha voz normal para você, entendeu? E é isso. Falou, rapaziada. Fui. E Xuan ficou diante da tela de comunicação, encarando o Cavaleiro Imortal, exigindo que ele desse uma razão convincente para que o grupo não continuasse mais fundo. O Cavaleiro Imortal, escondido em uma armadura desgastada, rugiu furiosamente, insistindo que a presença de mortais profanaria a sagrada piscina de cultivo da raça celestial. Essa informação apenas deixou Ishu ainda mais animado. Ele rapidamente percebeu que não havia perigo real ali dentro. Virando-se para seus companheiros, disse com entusiasmo: "Esse lugar é só um lago comum, não tem nada a temer." Ao perceber que havia sido enganado, o Cavaleiro Imortal uivou, exigindo ser libertado para massacrar os intrusos. Sua energia feroz se espalhou através do véu de luz azul. Ishun olhou para ele com desdém. "Vale mesmo a pena passar milhares de anos guardando um lago sem vida?" O Cavaleiro Imortal respondeu que aquilo era uma grande missão. O olhar de Ishun esfriou. "Você não passa de uma ferramenta sendo usada, um fantoche preso pela própria lealdade." O grupo começou a subir os longos degraus, avançando em direção à porta brilhante à frente, onde o tesouro os aguardava. Wong Yuan foi o primeiro a ficar boquiaberto. A luz intensa iluminou seu rosto chocado. Diante dele surgiu a piscina de 5 cores, um corpo d'água cintilante que exalava uma aura antiga poderosa em meio à arquitetura majestosa. Wong Yuan exclamou animado: "Com isso, nós realmente demos sorte grande." E Xuan se virou e perguntou: "Vocês sabem o que é isso?" Ainda atordoado, Wong Yuan respirou fundo e começou a explicar. "Eu li em textos antigos, essa piscina pode aumentar a expectativa de vida e curar qualquer ferimento. A energia aqui dentro é absurda." E o Xiao Van também falou: "Grandes alianças como a dos Nove Céus e a do Leão do Trovão já lutaram ferozmente por uma pequena parte dessa piscina." Ela continuou: "Como não puderam vencer, a aliança do Leão do Trovão contaminou a água, deixando-a completamente negra. Mesmo assim, ainda mantinha efeitos de beleza." Ela olhou para a água com olhos gananciosos. Na mente de Ishuan, uma imagem turva surgiu de repente. Uma garota dentro da água. Como uma memória esquecida despertando. Ele percebeu que a piscina negra em que havia se banhado antes era a mesma. Wong Yuan sorriu e disse: "Vamos descer logo. Essa energia é infinita." Nos momentos em que a vitória parece mais próxima, é quando a vigilância humana se torna mais fraca. De repente, um raio roxo rasgou o ar. Uma lâmina de energia atravessou diretamente o peito de Wong Yuan. Sangue fresco espirrou. O som do trovão ecoava na lâmina. Ishuan e o Xiao Van ficaram completamente atônitos. O horror tomou conta de seus rostos. E o Xiao Van gritou em desespero: "Wong Yuan!" Ele caiu no chão. A lâmina ainda cravada em seu corpo. Uma cena brutal que contrastava totalmente com a empolgação anterior. Das sombras, o responsável começou a recolher a lâmina de energia. O som da eletricidade tornava o ambiente ainda mais pesado. O grupo de Lei Gang apareceu na entrada, exalando uma aura fria e assassina. Segurando lâminas brilhantes, Lei Gang avançou com um sorriso arrogante. "Essa piscina agora é minha." Ishuan rangeu os dentes ao reconhecer um velho inimigo. Mais uma vez, o destino os colocou frente a frente em uma luta de vida ou morte. Ishuan gritou imediatamente: "E o Xiao Van? Leve ele para a piscina." Lei Gang riu alto. "Não vou deixar o sangue sujo de vocês contaminar isso." Ele mergulhou do alto, com intenção de matar, mirando diretamente em Ishuan. Seus subordinados cercaram o grupo, formando um cerco mortal. Lei Gang olhou com desprezo. "Esperei muito por esse dia." Relâmpagos roxos cobriram seu corpo.
Wong Yuan começou a vomitar sangue negro. A energia do ataque destruía seus órgãos internos. E o Xiao Van chorava desesperadamente. Yi Xuan, salva ele, por favor. A voz dela rasgava o ambiente. Yi Xuan abaixou a cabeça e disse friamente: saiam, ou não terei piedade. Uma aura assassina começou a se formar ao seu redor. Como uma fera encurralada. Lei Gang ignorou completamente. Ele ergueu uma lâmina brilhante e zombou. Um açougueiro sem faca, inútil. Yi Xuan congelou ao ver sua própria arma nas mãos do inimigo. Por que você está com isso? Lei Gang riu. Um cadáver não precisa de explicações. Coberto de relâmpagos, ele avançou. Yi Xuan sacou seu porrete. O impacto foi brutal. Mas sem sua arma principal, ele estava em desvantagem. Lei Gang zombou. Vai usar esse pau para amaciar carne? Os subordinados cercavam Yu Xiao Van, provocando-a. Wong Yuan, à beira da morte, tentou falar. Fiquem longe. Mas sua força se esvaía. Seus olhos estavam cheios de impotência. E então? Ele começou a perder a consciência. Desespero absoluto. Ao ver isso, a raiva de Yi Xuan explodiu. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele ativou a sombra de sangue. Lei Gang também ativou sua habilidade. Yi Xuan avançou com força total. Um golpe que parecia rasgar o espaço. Mas foi bloqueado. Uma pressão ainda mais assustadora surgiu. A poeira tomou conta do campo. Lei Gang sorriu. Mesma técnica de sempre? Yi Xuan percebeu. A defesa dele era perfeita. Sem brechas. Lei Gang avançou como um raio. Um corte elétrico atravessou o ar. A energia atingiu diretamente o sistema nervoso de Yi Xuan. Seu corpo ficou dormente. Seus movimentos desaceleraram. Como se o tempo tivesse parado. A dor era esmagadora. Yi Xuan caiu de joelhos. Suas mãos tremiam. Cobertas de sangue negro. Ele percebeu. Perdeu o controle da situação. Ele cuspiu sangue. Sua respiração ficou pesada. Lei Gang se aproximou como uma montanha impossível de superar. Olhando com desprezo. Preparando o golpe final. Eu vou te dar uma morte rápida. Agora. Com a lâmina da morte apontada para seu pescoço. Que milagre poderia salvar Yi Xuan? Yi Xuan tossiu. Sangue fresco manchava o canto de sua boca de vermelho. Seus olhos estavam arregalados, cheios de raiva e impotência diante do poder esmagador do oponente. Atrás dele, Yu Xiao Van segurava Wong Yuan, que mal respirava. Yi Xuan sabia muito bem. Se aquilo continuasse, os três morreriam ali. Mas Lei Gang não lhe daria nem um segundo para respirar. Ele apareceu instantaneamente atrás de Yi Xuan e disse friamente. Foque, e não se preocupe com os outros quando você é o mais fraco. Lei Gang avançou como um caminhão desgovernado, envolto em eletricidade roxa. A colisão explodiu. Terra e pedras voaram para todos os lados. O local virou um campo de batalha devastado. Yi Xuan caiu no chão, ofegante. Ele admitiu. A diferença de nível ainda é grande demais. Principalmente porque sua arma não estava com ele. Se eu tivesse minha faca, o resultado seria diferente. Naquele momento crítico, Yi Xuan tomou uma decisão. Ele invocou o Cavaleiro de Ossos na pulseira. Você quer sair daqui? O cavaleiro apareceu na tela digital. Não quero conversar. Yi Xuan perdeu a paciência. Estou falando sério. Se quer liberdade, apareça agora. E completou com frieza. Se eu morrer, você nunca mais vai sair também. Enquanto isso, os dois subordinados atacavam Yu Xiao Van. Como maga de suporte, ela não conseguiu resistir. Suas roupas começaram a rasgar. Sem tempo a perder, Yi Xuan ativou a pulseira força. Uma luz azul intensa brilhou. O Cavaleiro de Ossos apareceu.
Os inimigos nem perceberam. Seus olhos estavam fixos em Yu Xiaovan. Um deles disse de forma nojenta: "Essa aí é de verdade." Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um feixe vermelho cortou o ar. Seu corpo foi dividido em dois. O outro finalmente percebeu. O Cavaleiro de Ossos estava ali. O medo tomou conta dele. O cavaleiro avançou imediatamente. A espada gigante desceu com intenção assassina. Todos os intrusos devem morrer. Mas antes do golpe, Lei Gang interveio. Com um único ataque, destruiu o cavaleiro em pedaços. Ele riu com desprezo. Que lixo, nem um esqueleto consegue vencer. Mas então, os fragmentos começaram a brilhar. Flutuaram no ar. E se reconstruíram. O cavaleiro voltou. Intacto. Lei Gang ficou furioso. Imortal. De repente, suas pupilas se contraíram. Ele sentiu perigo. Ao se virar, Yixuan já estava atacando. O martelo apareceu diante dele. Lei Gang bloqueou. A colisão explodiu em faíscas. O chão se quebrou. Um vendaval de poeira surgiu. Yixuan levantou o martelo e disse: "Nem consegue se proteger, e ainda quer cuidar dos outros." Lei Gang ficou furioso. Enquanto isso, o último inimigo fugiu em pânico. Yu Xiaovan arrastava Wong Yuan até a piscina. Mas Lei Gang lançou sua espada. Ela girou no ar e cravou no centro da piscina. Relâmpagos cobriram toda a água. "Ninguém entra aqui." Seu corpo brilhou em roxo. "Esse lugar é meu. Quem vai morrer não merece isso." Yixuan rangeu os dentes. Seu corpo ainda estava dormente. Ele é rápido e paralisa. Lei Gang ativou sua técnica. Trovão dos 10.000 exércitos. Relâmpagos caíram como chuva. Sem escapatória. Então, um círculo mágico dourado apareceu sob Yixuan. Ele sentiu seu corpo leve. Sua velocidade dobrou. Ele começou a se mover tão rápido que nem os relâmpagos conseguiam alcançá-lo. Lei Gang ficou chocado. Yu Xiaovan gritou: "Yixuan!" O sistema notificou. Velocidade duplicada. Lei Gang percebeu. A fonte é ela. Ele avançou em direção a Yu Xiaovan. Mas Yixuan foi mais rápido. Apareceu na frente dele. E atacou. O martelo atingiu com força total. Tão forte que se quebrou. Lei Gang gritou de dor. E caiu inconsciente. A batalha havia terminado. Yu Xiaovan gritou: "Rápido! A espada!" Yixuan olhou para a piscina elétrica. Seus olhos estavam frios. Sem hesitar, ele saltou. Direto para o centro dos relâmpagos. Ai! A dor era insuportável. A eletricidade atravessava seus meridianos. Como se fosse rasgá-lo. Ele agarrou o cabo da espada. Sua carne queimava. Mas ele não soltou. Com pura força de vontade, ele puxou. A espada saiu, brilhando com energia elétrica, rasgando a escuridão do palácio. Yixuan ficou de pé na piscina, coberto por relâmpagos, como um deus do trovão. Seu rosto contorcido de dor. E o Xiaovan começou a chorar. Agora, eles tinham esperança. Yixuan apertou a espada. Seu corpo quase em colapso. E o Xiaovan sussurrou, emocionada: "Obrigada."